Olá, amigos da JPTV e do portal JP News. Estamos no ar com mais uma edição do programa Estúdio Aberto. Esse programa é transmitido diariamente aqui pela Rádio Progresso de Montenegro, o veículo do Grupo Progresso de Comunicação. Ao meu lado é a Clarice Almeida. Bom dia, Clarice. Bom dia, Adriano. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom, a Clarice fez a cobertura aí do desfile de 20 de setembro, desfile Farroupilha, que aconteceu em Montenegro. Muita gente esteve presente. A Brigada Militar estima em 10 mil pessoas. Foi um evento muito bonito, né? Exatamente, Adriano. Segundo as pessoas que eu entrevistei, um dos maiores e mais bonitos desfiles realizados em Montenegro nos últimos anos. O público realmente lotou a Ramiro. A gente observava a multidão dos dois lados da via, né? Desde o início do desfile, lá próximo à Rua José Luiz, até o término aqui na Rua Oswaldo Aranha. Realmente muito lotado, assim como foi grande também a participação das entidades, né, tradicionalistas. Segundo o seu Lauro Andrade, o organizador da 14ª Semana Farroupilha de Montenegro, aproximadamente 23 entidades participaram do desfile esse ano. Foi bastante numeroso, né? E aumentou também a participação dos cavalos, né? Teve bastante cavalo passando pela Ramiro, o que chamou a atenção do público, né? O pessoal gostou muito. Só que, em contrapartida, também acabou causando alguns transtornos, né? Como foi o caso da queda do prefeito Paulo Azeredo. Ele que logo no início do desfile acabou caindo, né? Em função da égua que o conduzia ter resbalado na faixa de pedestre, né? Na faixa que foi recentemente pintada. Na verdade, ele disse que não foi ele que caiu, foi o cavalo, Exatamente, né? ele disse que foi o cavalo que resbalou, né? Então, consequentemente, ele acabou caindo também, né? Após o cavalo, tendo saído do cavalo, né? Após a queda do animal. Mas ele não se machucou, conversou com nós após o desfile, disse que não foi nada grave, que foi apenas o susto mesmo. Mas o que chamou a atenção é que o público, né, se manifestou, apoiando o prefeito, né, aplaudiram ele quando Bacana ele isso, subiu, né, no cavalo, como quem diz, não foi nada, vamos em frente, né, segue. E ele achou bastante interessante isso. Já nem tão feliz foi a jovem Cristina, né, Cristina Miller, que sofreu um acidente também, que acabou a levando para o hospital. Ela que não participava do desfile, apenas havia solicitado o cavalo para o pai para poder tirar algumas fotos. Eles que têm um restaurante aqui no centro da cidade, e a moça, então, por volta do meio-dia, havia um almoço coletivo, né, um almoço da família, em comemoração ao 20 de setembro, e ela estava em frente ao restaurante com o cavalo, subiu no animal para tirar algumas fotos, só que o mesmo acabou estranhando. A gente não sabe quais foram os motivos que fizeram com que o animal começasse a se movimentar bruscamente e acabou jogando a mulher, então, no chão, e ela acabou batendo com a cabeça no cordão da calçada. Foi levada até o Hospital Montenegro, mas devido à hipótese dela precisar de uma cirurgia, né, dela precisar passar por uma cirurgia, então foi encaminhada para o HPS em Canoas. Lá teve todo o atendimento e aí descartou-se então a necessidade da cirurgia, mas ela continua internada na unidade de terapia intensiva, sendo sedada, né, porque as dores são bastante fortes. Agora, no final da manhã, a família então vai em busca de novas informações, né, sobre o estado de saúde da Cristina, mas a família diz que já está descartada o risco, né, o risco maior já passou e agora a tendência é que ela se recupere. Vamos aguardar novas informações. E além desses dois fatos, né, que foram os mais repercutidos na cidade durante o final de semana, aconteceram também alguns fatos isolados, como é um caso relatado pelo tradicionalista Estevão Carpes, que foi ali nas proximidades da Volta do Morro, né? Segundo ele, ali também um gauchinho teria caído do cavalo, né, durante o deslocamento do centro para o bairro, né, para a realização do desfile. Mas são fatos, né, que infelizmente são naturais, acabam acontecendo. O jeito é ter cuidado, né? Muito bem. Bom, Clarice, na última sexta-feira o Jornal Progresso encerrou uma série da sua primeira campanha, né, a série Grupo Progresso de Comunicação, que foi a série para mostrar a questão que envolve a Biblioteca Pública Municipal Hélio Alves de Oliveira e a importância da volta para sua sede de origem, né? Foram dezenas, ou melhor, várias entrevistas, chegamos aí mais de 10 com certeza, né? E a última delas foi com o prefeito Paulo Azeredo, né, Clarice? Exatamente, Adriano. Essa nossa série de reportagens, ela acabou evoluindo, né?
O tema foi inclusive discutido na Câmara de Vereadores, por solicitação do vereador Renato Antônio Krans, que propôs uma reunião para tratar especificamente desse assunto com o Legislativo, aliás, com o Executivo, com a diretora da biblioteca e com pessoas da sociedade, né, pessoas que valorizam a biblioteca, com o pessoal da Academia Montenegrina de Letras. E lá, então, durante esse encontro, que ocorreu há cerca de 15 dias, o Legislativo propôs ao Executivo o custeio, né, do projeto, né, de parte do projeto de reforma e ampliação da biblioteca. Porém, foi colocada uma condição, né, que seria que o Executivo desenvolvesse o projeto original, né, o projeto que foi feito lá no governo Percival. E caso o prefeito Paulo Azeredo aceitasse, então a Câmara repassaria verbas para esse custeio. Só que na semana passada, nessa entrevista que o prefeito concedeu, né, a nossa última reportagem sobre a série Biblioteca, o Paulo Azeredo disse que não vai aceitar esse dinheiro, principalmente porque ele vem junto com essa condição, né? Ele diz que o projeto inicial tem pontos exagerados, com custos que ele acredita que não são necessários, e ele pretende, então, apresentar um novo projeto, né, que já está próximo a ser licitado, com alterações, né? E então o prefeito deixou claro que não pretende aceitar valores da Câmara, ele que diz que não está de chapéu na mão pedindo dinheiro para os vereadores. Muito bem, Clarice, a gente segue aqui com mais informações do nosso portal JP News e de outros sites aqui que a gente usa como fonte do programa Estúdio Aberto. A gente vai trazendo informações. Nessa semana teremos aí o lançamento de uma nova campanha, fique atento, portanto, o Jornal Progresso lançando uma nova campanha a partir dessa sexta-feira, já é a segunda campanha que a gente vai estar lançando. Bem, Dia Mundial Sem Carro, né? Especialistas veem com otimismo cultura da bicicleta, da bike, né? Especialmente entre os jovens. Em Porto Alegre já existem alguns locais onde bicicletas são alugadas, né? Para que as pessoas andem mais de bicicleta. Aqui em Montenegro, que é a sede do Grupo Progresso, não precisa tanto isso, que muita gente tem bicicleta, que a cidade, com as ruas, sua maioria asfaltadas, favorecem, né, andar de bicicleta, né? Inclusive temos aí a Ciclomonte, que é uma entidade essencialmente local que trata desse assunto, né? Mas a questão das vias asfaltadas também levam ao risco, né, Adriano? Porque alguns veículos se deslocam muitas vezes acima da velocidade permitida e acabam colocando os ciclistas, né, em risco. E não somente os motoristas, mas às vezes os próprios ciclistas se colocam em risco, né? A gente vê, é só sair no horário de maior movimento aqui no centro para perceber que alguns ciclistas não respeitam, não estão nem aí para as regras de trânsito. Eles se jogam em frente aos carros, dobram em avenidas, em ruas, sem olhar para os lados, e muitas vezes a culpa não é do motorista, e sim do próprio ciclista, né? Mas, voltando ao ponto inicial, né, do dia sem carro, é esse o fomento, né, de que as pessoas vejam que não é extremamente necessário utilizar o carro para se deslocar. Principalmente aqui no município, né, Adriano, que é um município pequeno. Eu vejo, às vezes, eu conheço pessoas que moram a 2-3 quadras da Ramiro Barcelos e utilizam o carro para ir ali, né? Então, é um absurdo isso. As pessoas têm que terem consciência, né, de que se não há realmente uma necessidade, não use, deixe o carro em casa, vai favorecer o trânsito, que não vai ficar tão congestionado, né, vai favorecer o meio ambiente, vai evitar a emissão de gases poluentes e também vai estar fazendo um bem para a sua própria saúde, porque vai estar praticando, de certo modo, uma atividade física, né. Para as pessoas que não podem, que realmente trabalham muito longe, então o dia de hoje quer propor que, se elas não podem deixar o carro em casa, para que quando elas voltem, né, no retorno para suas casas, se elas têm que ir até o supermercado, academia de ginástica, salão de beleza, enfim, para que então esse tipo de ação, né, seja feito a pé ou de bike, enfim. Então essa é a meta do dia, né, fazer com que o maior número possível de pessoas deixe seu carro na garagem e utilize um meio de transporte alternativo. Bom, Clarice, entramos numa semana importante para a memória de Montenegro, para a história de Montenegro, que está marcado para sexta-feira a demolição do prédio do Renner. Não foi informado ainda se será uma implosão ou não, mas a empresa Galo Implosões
será responsável pela demolição do prédio do Renner. Estamos preparando já uma cobertura com transmissão ao vivo lá do Porto das Laranjeiras para mostrar aí o dia que será o dia 26, que pode entrar na história como o dia que o prédio do Renner não vai mais existir. No entanto, a capa do Progresso já informa, né? O engenheiro diz que é possível restaurar o prédio do Renner e Azeredo se movimenta para impedir ou adiar a demolição. Exatamente, Adriano. Na tarde de quinta-feira, o prefeito então declarou que vai pelear, segundo ele, né, pela não demolição do Renner. A gente que acreditava que essa situação já estava definida, que agora não teriam mais recursos, né? Fomos surpreendidos então por essa declaração do prefeito, que na véspera, na quarta-feira, tinha dito que decisão judicial não se discute, se cumpre, né? E então com essa frase a gente acabou acreditando que a situação teria parado por ali, teria acabado por ali, mas no dia seguinte o prefeito disse que pensou melhor e que se é possível lutar ainda, que se vai lutar. E uma das formas que ele pretende lutar é através da questão que envolve o Porto das Laranjeiras, né? Ele teme que qualquer procedimento ali em função da demolição do Renner vá causar maiores estragos ao Porto das Laranjeiras, que já está meio degradado, né? Em alguns pontos o talude já está cedendo, está caindo, e ele acredita que qualquer movimentação de caminhões pesados no entorno vai causar problemas maiores. Então, essa vai ser uma forma de recorrer ao governo do estado. Ele pretende solicitar um laudo avaliando, né, quais serão as consequências que o Porto das Laranjeiras terá com a implosão do Renner. E, mediante essa solicitação, ele acredita, então, que vai ser adiada a demolição, né, e com isso ele pretende ganhar mais tempo para encontrar uma brecha, né, para lutar, para continuar lutando pela não demolição e também pela cedência, né? Ele que quer que o governo do estado doe essa área para o município, para que posteriormente Montenegro ver o que será feito ali, né? No que será transformado o prédio do Renner e conseguir recursos também, né? Para essa reforma, que não deve sair nada barato, né? Caso venha a ocorrer. Bem, a gente traz mais informações aqui, Clarice. E essa operação que aconteceu na semana passada, que desbaratou uma quadrilha que agia de dentro da penitenciária modulada de Pesqueiro, né? A gente sempre ouvia falar no Presídio Central, presídios de São Paulo, Rio de Janeiro, havia o comando, né, de dentro do presídio. Agora nós tivemos a confirmação que aqui na nossa cidade também havia isso, né? Exatamente, Adriano. Foi uma ação de cerca de 6 meses de investigação da Brigada Militar e da Polícia Civil, que então chegou a esses números aí, né, que a gente tem, de que 2 bandidos esses que foram presos na Operação Harley 1, que aconteceu em 2011, né? Eles estavam dentro do presídio e continuavam atuando de lá, comandando o crime aqui na cidade. Em uma cela tinham 5 presos e 14 telefones celulares. Imagina, um absurdo, né? Tendo em vista que alguns dos aparelhos, inclusive, vai 2, 3 chips, né? Então, imagina a quantidade de números que esses bandidos utilizavam, né, para seus crimes. E, além disso, a troca de chips, né? Eles têm um grande número de chips e alguns foram levados dentro de uma Bíblia. A Bíblia foi aberta lá com uma fita crepe, os bandidos prendiam, né, faziam com que os chips ficassem grudados no meio da Bíblia, e aí então durante a revista, caso fossem folhadas, né, não cairiam. Então eles são criativos também, né, são mentes criminosas e criativas, o que é lamentável. Mas além desses bandidos foram presas pessoas que estavam em suas residências, né, também com acusações sobre tráfico de drogas. E essa operação durou toda a madrugada, né, da última terça-feira, se não me engano, e levou então à prisão de várias pessoas, prisões preventivas e prisões em flagrante também, inclusive, Adriano. E a polícia segue, né, nessas operações que semanalmente, nos últimos meses a gente tem observado que semanalmente são efetuadas prisões de pessoas, né, com envolvimento no tráfico. É impressionante como cresce isso aqui no município. A polícia prende, mas parece que está sempre surgindo, está sempre aumentando, né, essas pessoas que querem ganhar dinheiro de forma fácil
prejudicando a saúde, né, de muitos. Tá certo, Clarice. Olha só, nessa semana, segundo o prefeito Paulo Azeredo, vão iniciar as obras e trabalhos de reparação das 2 crateras que foram abertas em função do alagamento que houve em algumas ruas, na rua Capitão Porfírio, né? E o Paulo Azeredo, prefeito de Montenegro, coloca na conta da obra realizada na administração passada essas 2 crateras. Exatamente, a obra ali do Arroio Montenegro, a polêmica obra do Arroio Montenegro, que após ser concluída continuou apresentando problemas, né? Problemas de alagamento, e agora principalmente esse problema nessa parte da galeria mais abaixo, né? Aqui na rua Capitão Porfírio. E é a segunda vez já que com a forte chuva o asfalto acaba levantando, né? Só que dessa vez foi mais grave, porque da outra vez o asfalto subiu, né? Criou umas bolhas de ar, e posteriormente a enxurrada, então aquelas bolhas se acentuaram, né? Mas dessa vez o caso foi mais grave, realmente abriu-se buracos, né, na pista, e os veículos então não podem passar por ali até que a situação seja resolvida. É preciso cuidado, preciso cautela ao passar ali nas proximidades da Capitão Porfírio com a rua São João. Enquanto a gente aguarda, né, o negócio é ter cuidado ao passar por ali. E torcer para que não venha uma nova enxurrada para piorar ainda mais a situação, né? Nós entramos agora num novo ciclo, né? Porque além das enchentes, nós temos agora à mercê das enxurradas, dos alagamentos, né? Exatamente. O que é preocupante, né? Porque nós temos vários arroios aqui em Montenegro, assim como o São Miguel, né? Deixou várias pessoas desabrigadas naquela sexta-feira, né? No início do mês agora. E dia 1º de agosto, não foi dia 1º, foi dia 13, se não me engano, 12 de setembro, várias pessoas então foram pegas de surpresa quando a água do São Miguel invadiu suas casas, né? E estragou móveis, roupas, documentos, enfim, foi uma infinidade de problemas causados pelo arroio, né? E a prefeitura agora então está contratando uma empresa para realizar o processo de desassoreamento, tanto do São Miguel quanto ali do Arroio da Cria, que foi outro que deu muito problema. O pessoal lá do bairro Zootecnia algumas ruas ficaram ilhadas, né? A passagem pela Hans Varelma ficou interditada, né? Ficou fechada por um bom período, porque a água do arroio entrou pista dentro e realmente causou muitos transtornos lá naquela região. Então agora a prefeitura está trabalhando na contratação de uma empresa para desassorear, né? E com isso tentar melhorar a vazão das águas durante essas fortes chuvas que já são normais, já são comuns nesse período, né, Adriana? Até novembro a gente costuma sempre registrar um número grande de chuvas, né, aqui em Montenegro. Tá certo, Clarice. Agora chegou a hora de falarmos de esportes aqui no nosso estúdio aberto. O Jornal Progresso da semana passada, ou da última sexta-feira, informou aí que Pareci Novo iria enfrentar o Dois Irmãos no sábado pelo Gauchão de Várzea. O jogo foi realizado Juventude da Várzea e Pareci acabou perdendo o jogo para a equipe de Dois Irmãos. Também tivemos jogos pelo Campeonato Brasileiro. A dupla Grenal entrou em campo no final de semana. O Inter venceu o Atlético Paranaense 1-0, né? 1-0 fora de casa, é goleada. Ganhou lá em Curitiba, e o Grêmio ganhou na Arena da equipe da Chapecoense. E os dois times vão bem no campeonato. O Inter está em terceiro e o Grêmio em quinto lugar. Exatamente, um bom resultado para ambos os times, né? A torcida deve estar feliz nessa segunda-feira. Tá certo, Clarice. Vamos mais com informações aqui que estão chegando por várias fontes, né? Esse dado aqui é um dado interessante, Clarice, que está no Clique RBS. O Rio Grande do Sul é o terceiro estado brasileiro com maior mortes causadas por raios, né? Um dado interessante esse, que a gente ilustra aqui na matéria trazida pelo Clique RBS. Entre os anos de 2000 e 2013, o Rio Grande do Sul registrou 125 mortes provocadas por raios. Os dados são do INPA, que é um Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O estado fica atrás de São Paulo, com 269 mortes, e Minas Gerais, com 130. O número total de mortes por raio no Brasil é de 1.672, ou seja, a cada 50 mortes causadas pelo fenômeno em todo o mundo, uma é no Brasil. De acordo com o Grupo de Eletricidade Atmosférica do INPE, o ELAT, 50 milhões de raios caem no Brasil todos os anos. Se considerar a incidência do fenômeno pelo tamanho do estado, o Rio Grande do Sul
é o mais atingido. Além disso, os raios registrados no estado são mais fortes e mais destrutivos. Que coisa interessante esse dado aqui, né? Exatamente, chama atenção, né? É. O problema é como se prevenir desses raios, né? Dessas tempestades elétricas, que normalmente a gente atribui a São Paulo, né? Em São Paulo é muito comum a ocorrência, né? É o campeão, se não me engano, de ocorrências de quedas de raio. E é preocupante, é alarmante. Eu tenho medo, eu confesso que eu tenho bastante medo dessas tempestades. Muito bem, agora são 11h52, vamos para uma notícia, uma descoberta importante aqui. Descoberta enorme tumba no norte da Grécia, no templo de Alexandre o Grande. A descoberta de uma enorme tumba no norte da Grécia, que data do tempo de Alexandre o Grande, da Macedônia, entusiasmou os moradores do país do Mediterrâneo, distraindo-os da terrível crise que a economia local enfrenta há anos. Gregos, assim como arqueólogos do mundo todo, agora se perguntam quem estaria enterrado em um túmulo tão imponente. A descoberta aconteceu no início de agosto. Segundo o site da BBC de Londres, uma equipe de arqueólogos gregos, liderados por Catherine Pertices, desenterrou o que dizem as autoridades seria o maior cemitério já descoberto no país. O achado está num monte na Anfípolis, antiga como grande cidade do reino da Macedônia, a 100 km leste de Tessalonice, né? Segunda maior cidade da Grécia. Se o país passava por uma crise, agora deve melhorar com a questão turística, né? Porque com certeza um fato como esse chama a atenção do mundo inteiro e pesquisadores, curiosos, né, turistas, com certeza vão se dirigir até essa cidade para ver de perto, então, do que se trata, né? Ou pelo menos para fazer alguns registros fotográficos, que a gente sabe que o pessoal gosta muito desse tipo de descoberta, né? Mas realmente uma descoberta muito importante. Vamos ver o que ela nos reserva, né? Quem será que está? Será que vão conseguir descobrir quem foi sepultado nesse local, né? Quem será essa importante pessoa nessa vultuosa tumba, né, que a gente percebe. Verdade. Bom, olha só, projeto É Começar prevê atividades até o mês de outubro. Desde maio, a Vigilância Sanitária de Montenegro desenvolve o projeto Viva Melhor, Hábitos Mais Saudáveis, Sua Vida Mais Feliz na Escola, escolhida para ser alvo da linha de ação. O primeiro trabalho foi feito na escola Carlos Frederico Schubert, no bairro Faxinal, com a participação de 40 alunos do 4º e 5º ano. Né? Esse é um projeto desenvolvido entre a Prefeitura, mais precisamente a Vigilância em Saúde, e também a É Começar. Né? Exatamente. Com o apoio da É Começar, a nutricionista da Vigilância Epidemiológica, a Silvana Chons, ela desenvolve esse trabalho bem interessante, juntamente com a Michele, que é a assistente dela, e é um trabalho onde engloba a qualidade de vida através da alimentação, da prática de exercícios, de hábitos saudáveis, né? Em cada encontro elas levam uma iniciativa diferente, uma proposta diferente para ser trabalhada com os alunos. Eu participei de um desses encontros, onde elas convidaram estudantes de educação física aqui da Unisc para levar dicas, né? Para mostrar para as crianças que para se sair do sedentarismo não é preciso ir para uma academia de ginástica ou sair correndo por aí. Que até na prática de algumas brincadeiras elas já estão praticando uma atividade física, né? Então esse encontro foi bastante interessante. Além desse, teve um encontro também que foi tratado sobre a alimentação, né? As crianças tiveram a oportunidade de, além de ver os números, né? Os rótulos de alimentos, ver o que eles têm de importante, o que eles representam para a saúde, elas tiveram a oportunidade de pôr a mão na massa, né? De ir para a cozinha da escola, para o refeitório, e preparar alimentos saudáveis, né? Como bolos, enfim. É um trabalho bastante interessante que tem como foco isso, né? Incentivar a alimentação saudável, hábitos saudáveis através da prática de exercício, né? E para que as crianças tenham uma melhor qualidade de vida. Muito bem, Clarice. Nessa semana teremos mais uma entrevista do projeto Memórias do Renner, desenvolvido aqui, uma campanha, melhor dizendo, né? Desenvolvida pelo Grupo Progresso de Comunicação. Na semana passada, a entrevistada foi a Rosane Nicole Brochir, que é representante do Movimento de Preservação do Patrimônio Histórico, e ela ressaltou a importância da ligação existente entre o frigorífico e o Rio Caí.
Ela disse assim: é mais um pedacinho da nossa história que vai apagando, lamenta a representante do movimento. É, exatamente, Adriano. E hoje a gente vai ouvir, então, um colega da Rosane, né, o seu Flávio Patrício Vargas, que também faz parte do movimento de preservação do patrimônio histórico aqui do município. Ele que é um tradicionalista conhecido aqui na cidade, né, que tem muitas histórias para contar. E ele vai nos encontrar, então, lá no frigorífico, no antigo frigorífico, em frente ao prédio, para relatar as memórias dele, né, sobre o local, sobre a época em que o frigorífico empregou tantas pessoas, né, trouxe desenvolvimento aqui para o município, e para falar também do sentimento de saudade que já se instala com a possibilidade de demolição do prédio. Então, a partir de amanhã, o pessoal já vai poder conferir a reportagem, né, em texto e vídeo do seu Flávio Patrício Vargas, e na sexta-feira, então, vai estar sendo veiculado pelo nosso jornal impresso. Muito bem, Clarice, ficamos por aqui com o nosso estúdio aberto. Todos os detalhes da cobertura aí da Semana Farroupilha você tem no JP News. Obrigado pela participação, Clarice. Uma boa semana para todos nós. Fique agora com a boa música da RPM para quem está ouvindo a gente aqui pela RPM Rádio. Até mais.